Pensa Manaus. Saúde. Quarta-feira é um dia de espaço ainda mais especial para falar de saúde, falar de promoção em saúde, de tratamento, de prevenção, enfim. Hoje, a gente vai entender como que a alimentação impacta na evolução do câncer coloretal. O câncer de intestino, também conhecido como coloretal ou de cólon e reto, afeta milhares de pessoas, sendo importante entender a importância do diagnóstico precoce, por exemplo. Sobre esse assunto, a gente fala agora com o Dr. Luiz Eduardo Werneck, ele que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia. É a palavra do especialista conosco agora aqui na Band News Difusora FM. Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia, Jenny. Bom dia aos nossos ouvintes. E muito obrigado pelo espaço e pela importância do tema, que é o câncer de intestino, que nós conhecemos como câncer coloretal. Bom dia, seja bem-vindo. Na realidade, Rafael, eu queria estimular primeiro o nosso ouvinte a fazer uma pequena reflexão. Qualquer pessoa que esteja ouvindo agora pode acessar um site de buscas na internet e procurar, por exemplo, década de 30, 1930. Se você procurar uma foto daquela época, você praticamente não vai ver absolutamente nenhuma pessoa acima do peso. Não existia obesidade naquela época. E a gente vem percebendo que isso vem aumentando a obesidade, a longevidade, o uso de alimentos processados, isso vem aumentando ao longo do tempo. A alimentação ligada à longevidade são as duas maiores variáveis que vão favorecer o aparecimento do câncer de intestino. Ou seja, o nosso modo de vida, como a gente vive hoje, a maioria das pessoas, pelo menos, influencia diretamente nesse aumento do índice da doença, doutor. Veja o que eu quero dizer. Na realidade, não se pega câncer. Tá? O ouvinte entende que não se pega câncer, se desenvolve câncer. Então, Diene, o que ocorre? O tipo de relação que a pessoa, cada ser humano tem com o seu entorno, ou seja, tem com o mundo, vai determinar, sim, com algumas variáveis, o tipo de doenças com as quais ela poderá ser acometida. Então, o que a gente da ciência, o que os cientistas como eu dizemos? O principal fator de risco para surgimento de câncer de intestino é a idade. Então, naturalmente, a medicina melhorou, a sociedade melhorou, nós estamos vivendo mais tempo. Então, quem vive mais tempo tem simplesmente mais chance de ter qualquer tipo de câncer. Assim como tem mais chance de ter infarto do miocárdio. Isso é uma questão que está definida, mas é bom viver mais. Isso é um avanço da medicina, um avanço da ciência. Porém, o que nós vimos comentar é que é bom viver mais, porém melhor. E essa melhoria da qualidade de vida, nós não estamos sabendo fazer o dever de casa. Ou seja, o consumo de frutas, legumes, verduras, grãos, ele vem diminuindo no Brasil e vem aumentando no Oriente. A gente percebe claramente que as pessoas do Meio Oriente adoecem menos que as pessoas do Ocidente, como, por exemplo, brasileiros e americanos que são adeptos do fast food. Então, isso diariamente vai degradando o nível de oxidação das células, o nível, de fato, de saúde do organismo. Na prática, ouvinte, nós somos o que nós comemos, e isso é muito importante que se fale. Agora, é importante até lembrar de uma reportagem que nós publicamos recentemente aqui na Band News também, repercutindo reportagens de fora, né? E aí eu preciso deixar claro que não sou um militante da boa alimentação, deveria ter esse costume, mas foi encontrado recentemente plastificantes, né? Em alguns alimentos de supermercados, de fast food nos Estados Unidos. Vale ressaltar, foi a Consumer Reports, é uma espécie de associação de direitos do consumidor nos Estados Unidos. Vale ressaltar que não foi feita a pesquisa no Brasil, tá? Então, redes de fast food gigantes, como o McDonald's, como a Burger King, por exemplo, e até supermercados mesmo, nesses alimentos mais ultraprocessados, foram encontrados plastificantes. Então, vai ao encontro do que o senhor está falando aqui, doutor. Na prática, a ciência, ela não pode ser
contra ou a favor de rede A, rede B ou rede C ou de um tipo de cultura alimentar. A ciência precisa informar ao usuário, ao ouvinte, porque ele é ávido por informação, ele quer conhecer mais sobre isso e isso vai impactar na vida dele, informar o que nós já temos de informação científica estabelecida. O que nós queremos dizer? Comer melhor, comer mais frutas, mais legumes, mais verduras, menos alimentos embutidos, presuntos, salsichas, frituras, gorduras saturadas, tudo isso a gente já sabe que produz um resultado melhor em longo tempo. Então, isso a ciência vem informar. Na prática, o usuário, o ouvinte, a pessoa humana precisa ter também um equilíbrio. Não queremos uma sociedade completamente 100% perfeita, mas podemos deixar de nos mutilar tanto quanto nos mutilamos hoje, Diene. Ou seja, é como se fosse um lento suicídio que vimos cometendo. Doutor Luiz Eduardo, quais são os sintomas para quem tem, para a gente identificar os primeiros sintomas, os sintomas de alerta, para a gente procurar? Muito importante a gente falar sobre alerta, Diene, e o nosso ouvinte. O câncer tem uma classificação, uma característica que é muito ruim. O câncer geralmente não dá sintomas. E o que ocorre? Quando nós temos um sintoma do câncer, normalmente já é um caso avançado e que potencialmente não tem mais cura. Então, vou comentar alguns principais. Mudança, sintomas bem sutis, mas que o ouvinte pode perceber. Mudança do hábito intestinal. Imagine, vou falar abertamente, que o seu intestino é um reloginho, vai uma vez por dia ao banheiro e fica tudo ótimo, e você passa a ter ou prisão de ventre ou muita diarreia por um período crônico, mais do que 15 dias. Precisa-se verificar por que seu intestino está modificando. Dor. Dificilmente o câncer causa dor, mas a dor é reportada por muitos pacientes meus como sendo um dos principais sintomas. Dor em tipo cólica. Precisa ser investigado com o médico. E o principal, sangramento pelo ânus sem nenhuma outra razão. 80% dos casos de câncer de intestino, 80% de N e Rafael, foram confundidos inicialmente com hemorroidas. Ou seja, a pessoa acha que tem uma simples hemorroida que vai passar daqui a uma semana e já é um câncer de intestino avançado. O que eu prego? Eu prego, além da prevenção, que são hábitos, melhorar a nossa vida, ou seja, nossa interação com o ambiente, a ciência prega também o rastreamento. A partir de 50 anos de idade, que é o nosso maior número, o pico de incidência do câncer de intestino no Brasil e na Europa está entre 56 e 57 anos exatos. Então, a partir de 50 anos de idade, exames, por exemplo, um exame de fezes simples não vai custar mais do que R$10. De sangue oculto nas fezes, pode identificar um câncer inicial, isso uma vez por ano. Qual seria o mal de fazer um exame de fezes uma vez por ano? Qual seria o mal de uma prefeitura já instando os poderes também de um governo providenciar um exame de fezes uma vez ao ano pesquisando sangue oculto? O custo é muito baixo em relação ao tratamento, que é caríssimo. Nós gastamos bilhões de reais por ano no Brasil do SUS com câncer, que pode ser prevenido e evitado. Essa questão da alimentação que o senhor citou também, existe essa relação do câncer com o termo estômago inflamado? Ai, estou com o estômago inflamado. Ou estou inflamado por causa do estômago? Existe uma relação, Diene, que é científica, é bioquímica, tá? O organismo, o intestino que esteja mais inflamado, e nós temos inflamação todo dia, o nosso organismo vive entre inflamações e curas, isso num sentido bem estrito da palavra, bioquimicamente, mas inflamações
crônicas são prejudiciais e podem levar a várias doenças, inclusive o câncer. Então, já se comenta que alcalinizar alimentos alcalinos, essa questão menos ácida, tende a melhorar a saúde do intestino, do trato gastrointestinal como um todo, que vai desde a boca, esôfago, estômago, intestino fino e intestino grosso. Então, essa condição de menos inflamação melhora uma condição futura de possíveis doenças, entre elas as próprias doenças inflamatórias do intestino, como, por exemplo, as colites. Doutor, o senhor trouxe aqui para a gente, então, uma gama de informações importantíssimas sobre esse assunto. Por exemplo, a questão dos sintomas, né, no que ficar atento, a idade de 56, 57 anos, mas a partir dos 50 anos já ficar de olho nessa situação, fazer os exames periodicamente, uma vez por ano. O que mais que o senhor pode trazer de informação para as pessoas se cuidarem em relação a isso? Exato. Há como prevenir? A prevenção, na realidade, eu costumo dizer de maneira bem tranquila, inclusive publicamente, que é praticamente impossível você impedir que um ser humano tenha câncer. Então, veja o que eu disse, que é praticamente impossível impedir. Mas você pode diminuir a razão de chance, diminuir o risco, tomando atitudes, por exemplo, além da alimentação. Prática de exercícios físicos que diminui a atividade inflamatória que você acabou de perguntar, Diene. Melhora do sono, 8 horas de sono ao dia, diminui a atividade inflamatória, diminui doenças, inclusive o câncer. Toda essa gama de que a gente chama de bem-estar representa, de fato, um bem-estar. Uma outra dúvida que o ouvinte geralmente tem é com relação à hereditariedade. É genético? É hereditário? Eu posso pegar? Mamãe teve? Papai teve? O que ocorre? Menos de 3% dos cânceres de intestino são herdados. Existem 2 síndromes somente destacadas na literatura médica que vão poder influenciar de uma geração para a geração descendente. E menos de 3% de todas as pessoas no mundo vão ter essa síndrome. Então, o que a gente tem que dizer? O câncer de intestino, o câncer coloretal, é fruto do nosso comportamento frente ao meio. Essa é a mensagem final importante. Muita informação importante, muitos detalhes sobre essa doença e muita orientação a gente acabou de ter aqui no nosso Pensa Manaus Saúde. Essa entrevista vai estar disponível logo mais no nosso site, bandnewsdifusora.com.br. Para você que está aí do outro lado, se sobrou alguma dúvida, quer saber mais, você vai ouvir novamente, vai compartilhar nos seus grupos aí de familiares, de amigos, vai postar nas suas redes sociais também para ajudar a difundir esse conhecimento, esse conteúdo, a palavra do especialista. E quem falou conosco hoje foi o Dr. Luiz Eduardo Werneck, ele que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia e gentilmente cedeu parte de seu tempo para conversar conosco, conversar com você, público da Band News Difusora, da Agência Cenário, sobre esse tema importante que é o câncer do intestino, o câncer coloretal. A gente fala sobre isso, sobre alimentação também. Dr. Luiz Eduardo, muito obrigado pela participação conosco aqui, pela gentileza de ceder parte do tempo estar aqui na Band News. Obrigado pelo tempo, obrigado a você, ouvinte. Finalizando com uma informação muito importante, que a Sociedade Brasileira de Cancerologia, no próximo biênio, nos próximos 2 anos, vai estar focando, virando os olhos para a região norte, e a gente tenta trazer o que nós fazemos no sul e sudeste do país para tratamentos novos, para modalidades novas de prevenção na região norte, aqui em Manaus especificamente, inclusive com a possibilidade, a previsão de o início de testes de uma vacina contra o câncer aqui em Manaus, ainda neste semestre. Ótima informação no finzinho da nossa entrevista aqui. Até a próxima, doutor. Grande abraço. Grande abraço, muito obrigado a todos. Um bom dia.